Olá pessoal, é... para a gente continuar a nossa série de reflexões, este vídeo já é mais voltado para alguns esclarecimentos a respeito de filosofia, né? Uma das playlists no canal que eu pretendo criar são aulas de filosofia, né? São 10 anos aí de pesquisa em filosofia, acompanhando os trabalhos aí do COF, do Olavo de Carvalho, pelo YouTube também, aulas de filosofia. Eu fui aluno do ouvinte do professor Clóvis de Barros Filho na USP. Não é, ele segue uma linha mais de esquerda, né? Mas que não é a minha linha de pensamento, que eu sou de direita, mas para um leigo que não sabia de nada na época, serviu para alguma coisa, né? Agregou alguma coisa. Além disso, eu venho de muitas leituras de muitos livros, né? Eu sou morador na cidade de Jandira. Na semana eu exerço a função de instrutor, numa escola técnica. E finais de semana eu faço trabalho na Paulista, né? Trabalhos com teatro. Eu trabalho com teatro já há mais de 20 anos, né? Eu sou membro da Igreja Batista Lagoinha, né, da Rua Augusta. E também eu trabalho todo final de semana, aos domingos, né? Tô na Paulista. Eu tenho alguns vídeos meus circulando na internet. Com o Guto Zacarias, né? Junto com o deputado Guto Zacarias, eu vestido de Batman. Tem também os trabalhos da Freira do Mal, né? Que é um trabalho de teatro que, se você digitar no YouTube A Freira do Mal na Paulista, vai estar eu cantando A Flor e o Beija-Flor, né? São trabalhos, vamos dizer assim, de hobby de domingo, né? De final de semana de domingo, que eu faço com teatro, e na semana eu sou instrutor na área de construção civil, né? Agora, é interessante porque também eu amo pesquisar sobre filosofia, eu amo ler. Meu negócio é ler sobre história, ler sobre psicologia, principalmente a área de humanas, né? E todo esse conhecimento, toda essa experiência que eu tive, pode servir para alguma coisa. E é por isso que eu criei esse canal, né? Ele é um canal muito vasto, né? Eu pretendo colocar aqui mais para frente técnicas de construção civil na área de azulejista, na área de pedreiro, na área de pintura, que é a área que eu dou instrução, né? Sou instrutor nessa área. Mas são playlists diferentes, tá? Então, são playlists com várias técnicas aí mostrando construção civil, playlists de economia, de filosofia, algumas aulas de filosofia, né? São todos esses conhecimentos que eu adquiri durante anos. E também eu quero criar uma playlist sobre teatro, né? Técnicas vocais, técnicas de expressão corporal, expressão fisionômica, falando sobre isso. Tem algumas playlists que eu quero criar com os meus personagens, né? Que eu faço, mais uma brincadeira, né? Então eu faço algumas caricaturas, né? Teatrais, né? Imitando alguns personagens da história. Então eu vou colocando nas playlists lá, tá? Então o canal vai ficar muito amplo aí, com milhares de coisas aí. Mas o foco principal do canal é a cultura, a divulgação do saber, né? Principalmente leitura de livros. Isso é mais para vocês conhecerem quem eu sou, o que eu faço, tá? Eu quero agradecer a Donizete Silva, né? Que ele é dentista lá em Jandira.
pela força que é um grande amigo meu, né, Miguel Mortago, né, o Saul lá do grupo Consultório do Doni. Né, a gente tem um trabalho legal lá de leitura e de reflexão, né? Mas mais do que nunca agradecer ao Donizete aí pelas leituras de livros, né? Que foi através disso que eu entendi o que é o pensamento conservador. Né, e hoje, graças a Deus, eu sinto que é o mais próximo da verdade possível. Valeu, Doni. Bom, é isso. É mais uma introdução, né, do que eu faço, o que eu exerço, né? Eu estou pesquisando o Olavo de Carvalho já faz aí uns 2, 3 anos, né? No COF. E lendo muito, muito na área de filosofia. Para não fugir muito do foco, o que eu pretendo falar hoje, desse canal? O que eu pretendo falar hoje? Pretendo falar sobre a filosofia, né? A filosofia em si, filosofia grega, filosofia medieval, filosofia contemporânea, né? Sobre um outro viés, né? Sobre um viés dessa perspectiva histórica. Né? Então, quando se fala a palavra filosofia, como eu havia dito no outro vídeo, significa, na sua etimologia da palavra, amor. Amor, amor. Amor. Sofia, conhecimento. Amor ao conhecer. Então, o que é a filosofia? É você amar o conhecimento. Se você é uma pessoa de leitura, se você é uma pessoa que busca estar sempre especializada nisto, no conhecimento, busca conhecimento. Você é uma pessoa que busca, que ama, né, filosofar, que ama conhecer as coisas. Se a gente for pela etimologia da palavra. E aí, eu parto do pressuposto que para a gente entender todo esse percurso é um assunto extremamente complexo, então a gente vai trabalhando por alguns tópicos. Quando a gente fala em filosofia, a gente pode arremeter aos gregos, né? Não dá para falar de filosofia sem falar de Sócrates, Platão e Aristóteles. Na filosofia antiga, o conhecimento ele se dava ao centro, resumindo grotescamente, né? O conhecimento era baseado no cosmos, o cosmos grego. Né? O que era o cosmos? Cosmos, para os gregos antigos, era um lugar perfeito, alinhado. Né? Era como uma máquina perfeita, né? Como você tem as águas, que tem sua função no mar, você tem os peixes, você tem o joelho que dobra. Então tudo tem uma função no cosmos. Né? Aristóteles vai defender essa posição de que todas as coisas têm sua função. As estrelas brilham, né? O fogo queima. Então, e qual é a função do homem, do cosmos? Pensar, pensar. Então, nós temos uma criatura dentre as milhares, milhões, bilhões de criaturas que existem. Nós temos a espécie que para a ciência é sapiens, né? Sapiens sapiens, né? Homo sapiens, né? Que pensa. Olha só que interessante, né? Então, e foi através desse pensar que os fisiologóis, que são os primeiros pensadores, filósofos, começaram a tentar entender o que é a natureza do cosmos, qual foi a origem do cosmos, né? Então nós temos 3 princípios: arqué, né? Que é a arqueologia, que é a antiguidade, que é o começo, o princípio das coisas; a physis, que é a física ou a natureza, né? Physis. E nós temos também, né, nós temos toda essa contemplação do universo pelo grego, né? Só que quando você vai pensar em filosofia moderna, a coisa modifica-se.
Modifica-se. Porque para alguns pensadores, para algumas linhas científicas e até de pensadores, o universo é caótico, não tem nada de ordenado, certo, né? Na filosofia medieval, nós temos muitas fontes que beberam, né, de Aristóteles, de Platão, né? No mundo medieval, nós temos os escolásticos, a patrística grega, né? Principalmente a escolástica. Então nós temos o cristianismo, né, muito forte no Ocidente, e Jesus Cristo foi o divisor de águas, né, na filosofia medieval. Né? E filosofia medieval não é só cristianismo, tem influência do islamismo, tem influência do judaísmo, né, de outras religiões, mas vou me ater aqui hoje é só a filosofia da Idade Média ocidental. Né? Na filosofia da Idade Média ocidental, né, nós temos aí o centro do mundo, o centro do pensamento é Deus. Deus. Se para os gregos antigos o centro do pensamento era o cosmos ordenado, alinhado, nós temos no pensamento medieval Deus como centro. Né? Na Idade Média, a igreja tomou assim um lugar do poder quando Roma caiu, né? No século IV, século V depois de Cristo, Roma cai e aí as pessoas ficam desesperadas à procura de uma organização na Europa, né? Os bárbaros avançaram, né? Visigodos, godos, germânicos, tribos eslavas avançavam sobre a Europa e a igreja teve que se organizar. E a igreja ocupou vários cargos e funções burocráticas que com o Império Romano em decadência não pôde ocupar. O Império Romano era meio que o centro do mundo antigo, na era clássica também. E aí, com o passar do tempo, o filósofo, né, pelo menos uma boa parte deles, chega à conclusão de que Deus é o centro de tudo. Existe uma força máxima, uma máxima potência. Se você pega manuscritos como o de Aquino, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, você percebe que há um pensamento voltado para a explicação do cosmos, do que é Deus. Tá? Deus se torna o centro e aí você tem um grande trabalho de mais de 1000 anos aí de escolástica, de patrística grega, a expansão da Europa, né, no fim da Idade Média aí você tem Constantinopla, né, como centro do mundo, mas ela é atacada pelos turcos otomanos em 1754, por aí, né? Depois da queda de Constantinopla, nós temos uma outra revolução cultural com a Renascença, né, italiana, com o Renascimento. E aí a gente tem novas ideias fervescentes na Europa, né? O Iluminismo, que ao meu ver foi quando começou a queda da filosofia, né? A filosofia nasce com os gregos, e a cultura ocidental também é influenciada pelo direito romano, né? E pelo cristianismo, e depois nós temos aí a influência do pensamento iluminista, né? Iluminista que na verdade é muito ao contrário do que as pessoas dizem, que a Idade das Trevas foi no período medieval. Na minha opinião, a Idade das Trevas foi a era do Iluminismo, que eles chamam de Iluminismo. Na verdade foi a era do obscurantismo, né? Porque ali ali tem alguns pensadores modernos, como Descartes, Hegel, né, Marx, que acabam usurpando o pensamento humano através de um pensar, vamos dizer assim, artificial, brochável. Eu brocho só de pensar nisso. É um pensamento do qual se parte do pressuposto de que o homem
de que não há Deus, tira Deus da parada, não tem como provar. A ciência é o grande precursor do iluminismo, né? Os homens de ciência, da matemática, da geografia, da fisiologia, da biologia, isso se torna o centro do mundo. E aí o grande erro da filosofia moderna foi ter se descolado, né, do pensamento cristão, do pensamento teológico, da teologia. A filosofia não deveria ter se descolado, né, da teologia cristã, né? Ao meu ver, né, é impossível tudo isso aqui ter sido criado ao acaso. Fica muito incompleta essa teoria de evolução. Você vê que há uma engenharia, há uma biologia, há uma química nas partículas que se complementam, que há uma produção. Eu venho da área da construção. Minha formação é como pedreiro, minha formação é como pintor, minha formação é como artesão, né, como carpinteiro, instalador de drywall. Eu fiz 2 anos de processos gerenciais e a gente percebe que você precisa de um projeto para construir as coisas. E veja como o mundo é articulado. Existe um certo raciocínio lógico na formação do mundo, ao meu ver. Existe uma lógica na criação do universo. Todas as coisas no seu devido lugar, como os gregos falavam. Então, se existe uma lógica, existe alguém que pensou, né? O hermetismo diz que o universo é mente do todo absoluto. O universo é mente de Deus. E é mais ou menos por aí, né? Para o cristianismo, Deus criou a terra, os animais, né? Mundo antigo, Deus, né, foi o criador. Me parece muito plausível esse pensamento. Me parece muito plausível porque na minha opinião, é impossível que as coisas tenham surgido do nada. De repente explodiu e aí se formou as condensações de gases, um monte de mistura, e aí foi patinando, e aí a sopa primordial, houve uma sopa primordial. Algo pensa, algo premedita, algo raciocina a respeito das coisas. Você vê que a forma como a Terra é feita, a sua geografia, né, a sua estrutura molecular é feita de uma forma fantástica. Somente um grande alquimista poderia ter concebido uma coisa como essa. Alguém com uma inteligência muito superior à nossa, numa engenharia. Alguns dizem que são alienígenas, mas mesmo alienígenas vindo de outras galáxias, dimensões, não poderiam ter feito algo assim, porque é de uma complexidade monstruosa. Monstruosa, cara, se você parar para perceber a forma, o designer, né? O Aristóteles trabalha muito com o conceito de causa formal, né? Então existe uma forma por trás das coisas, né? Existe ato, existe potência das coisas, né? Existe o acidente, que para Aristóteles é aquilo que seria um detalhamento, um nível de detalhamento das coisas. Por exemplo, o gato tem a forma de gato e o acidente é o pelo do gato amarelo, né? Então existe um detalhamento específico para o gato, para o tigre, para a cabra, né? Existem formas muito distintas de cavalos. Para o Platão, na filosofia antiga, existe o mundo das ideias. Então tudo é perfeito no mundo das ideias. Foi pré-concebido no mundo das ideias. Então existe um cavalo perfeito, só que este mundo é uma cópia do mundo perfeito.
Só que este mundo é imperfeito, né? Concordo com Platão quando ele diz que o mundo tem sua imperfeição, né? Mas o que é muito sábio é entender da natureza, né? Se eu não me engano, tem um padre Sertilhanges que dizia que a verdade se aproxima daqueles que a buscam. Se você começa a observar, estudar bastante os livros e começa a analisar de forma filosófica, você percebe que as coisas que acontecem com o homem, os povos, a humanidade, reflete o caráter e o vigor de sua busca. Na minha opinião, um povo que prospera, um povo que passa por dificuldade vence, né? Um povo, quanto mais próximo da linha de prosperidade um povo está, econômica, social, cultural, mais próximo dos ideais de liberdade, né? Mais próximo dos ideais de prosperidade, riqueza mesmo, eu acho que mais próximos estão de Deus, vamos dizer assim, o absoluto. O Hegel tinha um conceito que eu acho muito interessante, que é o absoluto. Na minha opinião, o absoluto seria o que no cristianismo é chamado de Deus, o absoluto. Aquilo que é sublime, extracurricular, extraconjugal, extramundo, intramundo. O Spinoza vai dizer que nós somos a extensão de Deus, figura extensa. Nós somos a extensão de Deus, né? Então você vê que existe uma ordem de grandeza nas coisas, né? Desde o pequeno para o grande, do finito para o infinito, da imperfeição para a perfeição. Então, se você observar que existe toda esta hierarquia de poderes, de concepção de mundos, né? Você percebe que existe uma potência intramundana. Né? Na filosofia moderna, a maioria, né, uma boa parte dos filósofos tira Deus da parada. Né? Então, o que se torna o centro? O centro do pensamento moderno não é mais o cosmos, não é mais Deus, mas é a razão. Então, a razão se torna o centro do pensamento moderno, filosófico. E aí você tem vários pensadores da linha racional, né, que eu chamo de racionalista, como Marx, Hegel, Kant, né? E daí vão surgir também filósofos da linha vitalista, né, vamos dizer assim, como Nietzsche, que pensava sobre a vida, né, e as essências vitais. Tudo isso faz parte desse conglomerado de pensamentos filosóficos, né? Eu estava lendo no canal aqui o livro do Ortega y Gasset, que na minha opinião é um dos melhores livros que já foi criado no planeta. O José Ortega y Gasset é simplesmente de uma maestria e um brilhantismo incrível. Né? Leia o livro. José Ortega y Gasset, filósofo espanhol. Ele escreveu O que é filosofia. Aliás, se você tem preguiça de ler, pelo amor de Deus, eu estou lendo, eu leio para você, meu irmão, eu leio. Aí você ouve. Eu só não posso ler o livro inteiro por questões autorais, então só um pedaço. Né? Aí depois, se você tiver curiosidade, compre o livro. Adquire o livro. É muito bom, é muito bom. E nesse livro ele fala a respeito disso, que o pensamento do filósofo vai para lugares onde ninguém mais vai para rotas recônditas. Porque o filósofo ele é aquele que arremete a um bom vigor de pensamento. É o que Ortega vai chamar de... é um esporte vigoroso. É meio que brincar, uma brincadeira séria. A filosofia é uma brincadeira séria. A filosofia ela pode te dar um intelecto poderosíssimo. Muito mais refinado e profundo e fecundo do que a economia, a biologia. Aliás, várias das ciências que nós conhecemos hoje são filhas
da filosofia. Então a filosofia pariu a biologia, a filosofia pariu, não gosto desse termo muito pesado, mas tudo bem, pariu a psicologia, né? Então os filósofos que pensavam nas questões da alma, do corpo, né, da mente, como funciona a estrutura da mente, como a mente percebe o que é uma consciência, quem primeiro pensou isso foram os filósofos. Depois a psicologia se desgarrou e começou a se arremeter esse tipo de pensamento. Tá? Então, para você ver a importância da filosofia. Então, resumindo grotescamente, né, você tem o cosmos como centro de tudo, né, o cosmos ordenado, e toda pessoa que nasce com um dom, com que ela tem aquela aptidão, né, ela está alinhada com o cosmos quando ela exerce aquilo que ela nasceu para exercer. Então o matemático deve fazer matemática, o desenhista deve desenhar, o lutador deve lutar, o filósofo deve pensar, né? Então cada coisa no seu devido lugar. Aí você se torna uma pessoa alinhada com o cosmos e uma pessoa pode se tornar uma pessoa feliz se exercer aquilo que nasceu. Então é ato e potência, né? Já no pensamento cristão, né, você tem aí Deus guia a sua vida. Deus guia a sua vida e te mostra o caminho certo. É o pensamento cristão. É o centro do pensamento, é Deus. O que é esse entendimento de Deus? O que Deus tem a dizer? É o que guia a vida de um cristão, né? Através da palavra, da Bíblia, né? Através da profundidade do pensamento de ato e potência, através dos manuscritos de Aristóteles, você tem literaturas e livros extraordinários, como a Súmula Teológica do Tomás de Aquino, né? A Súmula contra os Gentios que Tomás de Aquino fez para debater com os hereges, né? A linguagem cristã, católica, herege, né? Aqueles que não são da doutrina católica, né? São livros bons para se ler também, com relação, ó, quer ver, ó, conselho, leia Metafísica de Aristóteles, leia A República de Platão, né, para começar, para entender um pouco da filosofia grega, no cerne, mas vai ler devagar. Vai devagar porque não é fácil ler esses livros aí. Lê como se fosse degustar um prato fino, né? Leia a Súmula Teológica e leia aí a Súmula contra os Gentios. Depois do mundo moderno, toma cuidado que a maioria por aí na internet vai dizer para você ler aí Descartes, né, para entender o mundo moderno. Que na verdade o Descartes foi uma usurpação da filosofia, né? Por quê? Porque o Descartes e suas meditações, né, seus pensamentos filosóficos, ele acredita que penso, logo existo. Então ele descarta a possibilidade de qualquer existência anterior ao pensamento. Peraí, mas o homem não é história? Não existe nada. O homem só pensa porque ele teve uma história, ele teve um fato social, ele é produto de sua história, do local que ele vive, da sua língua. Isso não quer dizer nada, quer dizer que os antepassados, os ancestrais e toda a linha de aprendizado não significa nada. Foi trabalho perdido. Então ele descarta tudo isso. Descartes, descarta. Olha aí, um trocadilho aí, né? E aí parte do pressuposto imaginário, né, de que ele entende essa dúvida metódica, né, e é possível conhecer através da dúvida metódica, não se importando com nada mais. Aí você tem enquanto Kant critica que nós não podemos conhecer, né, o suficiente, que nosso pensamento é limitado, não conhecemos 100% as coisas. Então Kant nos atrofia, né, acha que nós não somos capazes de conhecer.
100% das coisas, o Hegel vai super exaltar a razão a ponto de achar que nós entendemos, sim, é possível entender o mundo inteiro, o universo, todas as coisas através do pensamento. A razão é o entendimento. E aí complica porque ele infla muito o homem. Não busca um equilíbrio entre razão e entendimento. E aí você tem umas desgraceiras aí piores ainda, como Schopenhauer, Nietzsche, Marx, que através desse pensamento artificial a respeito da sociedade, negando sua ancestralidade, negando todo o conhecimento acumulado pelos escolásticos, os gregos, né? Partindo do pressuposto de uma sociedade fictícia, de um pensamento fictício, de um eu fictício, né? Até chegar em Heidegger, que simplesmente, ao meu entender, não existe nada. O ser não é possível. O ser está em transformação. Então, o ser é história apenas, né? Então, o ser, o que é o ser? O ser é praticamente nada. Existe uma existência, um ser aí, né, jogado no mundo, e uma percepção extramundana, uma percepção da... E vai piorando a situação, assim como na filosofia grega depois de Platão e Aristóteles, você tem a filosofia helenística, que é uma verdadeira desgraça, né? Você tem aí Epicuro, você tem vários outros pensadores pós-Platão e Aristóteles que simplesmente viraram meio que pais da autoajuda, né? Estoicos, né? Tem muito do pensamento de autoajuda que bebe da fonte dos estoicos, né? É o autoajuda da época, né? Então você vê que a filosofia ela passou por todo esse percurso, né, de linhas de pensamento. Primeiro o cosmos, depois Deus e depois a razão. E aí depois os racionalistas inventam a história de desconstrução, destruir tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo que foi pensado, né? Pensamento crítico, critica tudo, mas não põe nada no lugar. Alguns, né, colocam uma sociedade de valores em que o proletário vai lutar contra o opressor, que é o burguês, né? Criando uma sociedade totalmente fictícia, né? Marx simplesmente se equivocou, né? Errou, ao pensar que a sociedade seria feita de uma guerra de classes em que a classe proletária iria vencer, e que o patrão é opressor. A minha forma de pensar é totalmente ao contrário. O patrão, o dono de uma empresa não é opressor. Ele simplesmente é alguém que deliberou, ele é alguém que exerceu a sua atividade econômica, a sua liberdade econômica e conseguiu a prosperidade. E com isso trouxe várias pessoas juntos. Na minha opinião, o empresário é um herói, não é um opressor. É ele que coloca comida na mesa do trabalhador, é através do esforço dele. Quando eu vejo um empresário, eu vejo um herói. Porque para aguentar a carga de impostos que tem nesse país, entende? Então é um resumo muito, pelo amor de Deus, um resumo muito grotesco, mas é só para você entender essas linhas de pensamento. A gente vai se aprofundando nisso. Você vê que esse vídeo tem um pouco mais de tempo aí. Então serão vídeos cada vez mais longos até chegarmos a vídeos aí de 3 horas de duração, 2 horas de duração para você degustar, né? Mas para chegar nesse nível a gente começa com meia hora, 10 horas, 10 minutos, tá? Para quando você tá lá na frente, lá você vai olhar lá na frente do topo e vai ver o quanto você percorreu e tem profundidade de pensamento, né? Não é igual muitas pessoas por aí que falam por falar. Bom, é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado um pouco da apresentação do que eu sou, né? E falei um pouco sobre a filosofia clássica, moderna e contemporânea.
né? E vamos destrinchando essas conversas aí nos próximos vídeos. Um abraço, fique com Deus, o absoluto.